Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Paz do Senhor, igreja, irmãos, ouvintes, videologados, Deus abençoe a todos, uma boa noite. Está iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude, hoje apresentado pela Sub-Região Centro-Sul, aqui na direção da apresentação dessa programação. Irmão Elias, líder da Juventude da Área Glória, juntamente aqui com as nossas convidadas, que são jovens ali da nossa Juventude da Sub-Região Centro-Sul. Em seguida vou estar apresentando cada uma delas, mas primeiramente gostaria que você, na medida do possível, compartilhasse esta programação. Em seguida nós vamos estar desenvolvendo sobre um tema muito importante, muito atual e vital, tanto para o grupo de jovens e também para toda a igreja. São questões que Deus ele tem falado com a igreja, tem falado conosco ao longo dos dias, inclusive através da compilação da última revista da Escola Bíblica Dominical. E certamente Deus ele vai usar cada um de nós aqui neste momento para falar com você, para estar até mesmo recebendo aí o seu comentário, recebendo o seu acréscimo, até mesmo o seu decréscimo, dependendo daquilo que você entender da palavra de Deus e quiser compartilhar conosco, crendo que é algo que vai somar com aquilo que temos falado aqui, que vamos falar aqui. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, fique conosco até o final. E vai ser uma bênção esta programação. Compartilhe com seus contatos. Se você tem o WhatsApp, se você tem o Telegram também, compartilhe. Use os seus meios e compartilhe esta programação nesta noite. Vai ser uma bênção. Glória ao nome de Jesus. Em seguida nós vamos estar orando pelo nosso superintendente, pastor Adriano Licidônio, e por toda a sua equipe. Glorificamos a Deus por esta noite, o culto que tivemos, palavra extraordinária da parte de Deus, palavra abençoada, que falou com todos nós que estávamos ali, e certamente não vai ser diferente através desta programação. Nós queremos transmitir algo de Deus, algo da palavra de Deus ao seu coração, que vai edificar a sua vida, a sua fé, que vai lhe fazer entender um pouco mais sobre questões que você talvez não tenha muita clareza, você não tenha muito entendimento, mas Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai edificar o seu coração nesta noite. E glória a Deus, eu glorifico a Deus aqui pelas irmãs que estão aqui juntamente comigo. Em seguida nós vamos ter a participação do nosso professor ali da Glória, irmão Antônio Carvalho, que vai estar nos ajudando no desenvolvimento deste tema, desta programação nesta noite. Então vamos saudar as nossas irmãs que estão aqui conosco. Gostaria aqui de cumprimentar, né? É sugestivo, né? Falar em saudar, lembrando do tema que nós vamos desenvolver. Irmã Samara, da área Vila Gaúcha, jovem ali da Vila Gaúcha, também faz parte da Sub-Região Centro-Sul, está conosco aqui para participar desta programação. Amém? Deus abençoe para o Senhor. Paz, Senhor, e todos os irmãos que estão videologados conosco nesta noite. Glória a Deus, irmã Samara da Vila Gaúcha, e também aqui a irmã Sara Dornelles, que faz parte da juventude da área Curupaiti. Paz do Senhor. Glória a Deus, paz do Senhor a todos que estão nos assistindo, que Deus abençoe cada um. Glorificamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para falarmos de um tema edificante para nossas vidas. Glória a Deus, coisa boa. Nós fazemos parte da igreja, da juventude,
Passamos aí alguns dias de muita dificuldade em nossa cidade. Nós, né, ali a região onde nós moramos, onde nós congregamos, não foi diretamente atingida, afetada pela enchente, mas os nossos corações também estiveram com todos aqueles que foram afetados. De algumas formas nós tentamos ajudar, tentamos trabalhar em favor de todos que foram atingidos. Se você está ouvindo esta programação e foi atingido, saiba que Deus, ele tem um caminho. Deus é especialista em abrir caminhos na tormenta. Aleluia. O salmista diz no Salmo 119, eu não me recordo o verso, entre os 60 e os 70, entre os 60 e os 75, eu sei que está ali este versículo, este verso, que o salmista diz: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora conheço os teus decretos. Então muitas vezes, né, Deus permite alguma coisa acontecer, como nosso pastor pregou ali na Glória esses dias. Deus permite alguma coisa acontecer para que possamos desfrutar do poder de Deus, desfrutar de uma nova vida, de algo que Deus ele tem poder de fazer em nosso favor. E nós temos visto aí, né, nesses dias, quanta coisa nova, quanta coisa grande, quanta coisa surpreendente, linda, que Deus tem feito na igreja, através da igreja, né, coisas que nós nunca imaginamos que nós veríamos, que a igreja, que aconteceria por meio da igreja. Então, Deus tem realizado. E coisa boa que, independente do que acontece, não é, irmã Samara? Nós continuamos com fé em Deus, nós continuamos crendo em Deus, continuamos com o nosso coração na presença do Senhor. Verdade, irmão Elias. E nós vemos o empenho da igreja, né? Nesse momento no qual nós vivemos, né? De ajudar o próximo, né? Coisa linda isso, né? E como tu disse, é um momento, porque as coisas que Deus tem preparado para nossas vidas são muito maiores. E brevemente, isso que tem acontecido é apenas o sinal da volta de Jesus. E que nós possamos ter a esperança, né, no Senhor. Glória a Deus. A nossa esperança, ela tem que estar firmada no Senhor, né? Vem a chuva, vem o vendaval. Até esse ano está sendo um ano bem diferente, assim, em termos de intempéries, de coisas que têm acontecido na natureza, né? No início do ano nós tivemos aquele vendaval, até inclusive nós estávamos aqui para fazer a programação e apresentar este tema, e por conta daquela chuva forte faltou luz aqui no bairro, né, e nós não apresentamos aquela programação. E eu estava recordando que não estávamos nem na metade do ano, né, já aconteceu outra coisa ainda, mas coisa boa. Eu não estou aqui para falar das coisas que acontecem de ruim, mas sim para dizer que, independente do que acontece, né, irmã Sara, nós continuamos com fé, nós continuamos crendo em Deus, continuamos na esperança, e muitas coisas acontecem justamente para nós levantarmos os nossos olhos e saber que o Senhor, Ele virá, que existe um lugar preparado para todos nós, que existe um lugar onde não haverá risco de acontecerem esses desastres naturais, né, e coisas que podem nos assaltar a qualquer momento nesta vida. Na verdade se torna uma oportunidade para nós despertarmos e fazermos algo que realmente possa ajudar alguém e que seja auxílio nesse momento tão difícil. É a oportunidade de exercer, né, de exercitar a solidariedade, né, exercitar o altruísmo, a empatia, que são virtudes, que são qualidades que muitas vezes, quando está tudo certo, tudo bem, nós vamos deixando de lado, nós esquecemos que é o nosso dever exercitar esse tipo de sentimento, esse tipo de atitude. Então Deus, Ele está nos dando a oportunidade aí de podermos ser mais crentes, né, de praticar a palavra, de considerar os nossos irmãos, de sentir a dor dos outros, de dar calor àquele que está com frio, de dar o sustento àquele que está faminto e de dar abrigo àquele que está desamparado. Coisa boa, glória a Deus.
Mas não é esse o tema, né? Não são as ações pós-enchente o tema dessa noite, mas nós glorificamos a Deus por tudo. Vamos estar então orando pelo nosso superintendente, pastor Adriano Licidônio, bem como por toda a sua equipe, seus assessores, Secretaria de Finanças, Secretaria Administrativa, enfim, todos aqueles que estão junto com o servo do Senhor nesta grande obra. A irmã Samara então vai estar fazendo esta oração. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós oramos, Nosso Senhor, está pela nos céus, liderança, Senhor. Senhor, que está na frente, Senhor. Eu te peço, ó Pai, tu sabes, Senhor, as lutas que os nossos irmãos têm enfrentado, Senhor, a estar na frente, Senhor, desta batalha. Eu te peço, ó Pai, enche eles da tua graça, da tua sabedoria, Senhor, para que possam prosseguir, Senhor, para que possam levar, Senhor, aqueles que o Senhor tem colocado em suas mãos. Usa, Senhor, a vida deles como instrumento nas tuas mãos, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, e não deixa faltar, Senhor, aquilo que eles precisam, Senhor, na sua mesa. Não deixa, Senhor, faltar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, a qual eles precisam para continuar na obra, para continuar avançando. Usa eles como instrumento nas tuas mãos e faz, Senhor, aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. Assim nós te pedimos e te agradecemos já, Senhor, porque cremos na vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, está chamando aqui irmão Carvalho, vai estar passando aqui, vai estar juntamente conosco. Mas antes vamos cantar uma parte de um hino, até que o irmão ele entre, não sei se ele está nos ouvindo aí. Vamos cantando enquanto ele vai. Glória a Deus. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Teu reino vem, 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 teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. 22h45.
Glória a Deus. Então vamos lá, irmão Carvalho, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Elias. Boa noite, caros ouvintes dessa live maravilhosa aqui da Juventude e Restauração. Eu estou aqui para ajudar, difundindo conhecimento sobre mutualidade cristã, né? A mutualidade cristã é um mandamento de Deus, né? Que é aquelas partes da Bíblia onde fala uns aos outros, né? Amai uns aos outros, saudai uns aos outros, ajudai uns aos outros, carregai a carga uns dos outros. E o mais interessante, que não foi um pedido de Deus, é uma ordem, é um mandamento, porque o verbo está no imperativo, né? Então nós temos que simplesmente obedecer, né? Porque nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus nós temos que ser obedientes ao nosso Pai, né? Através de Jesus Cristo, que é nosso irmão, né? Nós somos co-herdeiros em Cristo e nós temos que seguir o exemplo que Ele nos deixou, né? E interessante que o mutualismo é isso. Eu saldo meu irmão me salda. Eu amo meu irmão e ele me ama também. É por isso que a mutualidade cristã é uma via de mão dupla, né? Então, e o mais interessante é que quando eu amo meu irmão, eu tenho que amar o meu irmão, não esperando que ele me ame, né? Mas se eu começar a amá-lo, ele vai ver que ele tem que ter uma reciprocidade e me amar também, né? Me ajudar com as minhas lutas, orar por mim, assim eu vou orar por ele, porque o evangelho ele não é de egoísmo, o evangelho ele é de ajuda mútua, né? A palavra de Deus manda que a gente ame até o nosso inimigo. Agora imagina, eu vou amar o meu inimigo, mas não vou amar o meu irmão. Se eu não amar meu irmão, e eu digo que eu amo meu inimigo a ponto de orar por ele para que Deus o abençoe, mas não amo meu irmão, sou mentiroso, né? Porque o próprio Jesus falou que se eu amar meu irmão, todos verão que eu sou realmente filho de Deus, né? É isso, irmão Elias? Exatamente. O mundo precisa ver que existe em nós essa conexão, que existe em nós essa comunhão. Mas no momento em que nós negamos isso, né, nós não estamos manifestando Deus, manifestando aquilo que Jesus ensinou, né, aquilo que Jesus deixou como exemplo. Isso mesmo. É tanto que fala o seguinte, ó, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está em Efésios capítulo 4, do versículo 15 ao 16. Então é interessante, né? Segundo a justa cooperação de cada parte. Então cada um de nós temos que fazer com que a mutualidade cristã ela aconteça na igreja. Porque se acontecer a mutualidade cristã, o que acontece? As pessoas que estão lá fora vão ver que nós realmente somos diferentes. Porque não adianta nada eu pregar o amor, mas eu não praticar o amor, né? É o que Jesus diz lá em João 17, né, na sua oração. Por favor, me presta a sua Bíblia. E nós falamos, né, nas outras partes deste tema sobre isso, né, que o mundo ele precisa ver, o mundo ele precisa identificar em nós a prática de alguns aspectos, a prática de alguns sentidos, né, algumas coisas em nossa vida que precisa ser evidenciada para que eles possam crer, para que eles possam acreditar em Deus. Jesus disse aí, né? Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Deixa eu ver mais precisamente onde está aqui. Versículo 23. Aqui, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então existe, né? Existe um mistério por trás disso. Tudo que Deus estabelece, irmão Carvalho. No último domingo eu tive a oportunidade de estar ministrando ali na Glória, e eu falei isso. Que tudo que Deus estabelece, existe algo por trás, existe uma explicação, existe um sentido que muitas vezes nós, assim, batemos o olho aqui no versículo e nós não vemos isso com clareza, né? Mas aqui Jesus está dizendo para que o mundo conheça, ou seja, apontando para aquilo que é natural do ser humano, que é ser egoísta, que é pensar em si mesmo, que é ser egocêntrico, né? O normal é isso, o natural é isso. É a pessoa ela pensar em si, a pessoa lutar pelos seus princípios, pelas suas bases, pelos seus conceitos e preconceitos. Mas agora, quando existe uma luta, existe um engajamento, existe um interesse mútuo, aí vai contra a natureza do ser humano. Quando existe um altruísmo, quando existe um sentimento de lutar, não por si, mas por aquilo que é comum, aquilo que tem em comum com o seu irmão, pela fé, lutar pelo irmão, pelo bem-estar do seu irmão. Isso vai contra o que o mundo prega, o que o mundo está acostumado, na verdade, né? O mundo está habituado com o egoísmo. O mundo, ele prega o egoísmo, ele afirma o egoísmo, ele sustenta o egoísmo, né? Mas agora o Evangelho vem com uma palavra contrária a tudo isso, né? E Jesus dizendo: eles serão perfeitos em unidade para que o mundo conheça. E olha só, né, a grandiosidade dessa unidade, dessa mutualidade, dessa reciprocidade. Ela tem um poder de converter, tem um poder de fazer com que Jesus seja reconhecido no mundo, Jesus seja contemplado no mundo, né? E o mais para que conheça o que tu me enviaste, que tu enviaste a mim. E o mais interessante é que Deus ele deixou uma instituição para mostrar Jesus Cristo. E essa instituição ela foi criada na mente de Deus antes da fundação do mundo, que é a igreja, que somos nós, né? O corpo de Cristo. E nós somos o quê? Nós somos o mensageiro das boas novas, né? Nós somos embaixadores de Cristo, né? E o interessante é que o embaixador, ele não fala de si próprio, o embaixador, ele fala da sua nação. E qual é a nossa nação? A nação celestial. E nós também somos os portadores do evangelho, que é o evangelho que faz com que o homem que está perdido, ele possa ter uma ligação de novo com o seu Criador, né? A partir do momento que ele aceita Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo, passa a ser chamado Filho de Deus. E através do Espírito Santo ele começa a entender a palavra de Deus. Entendendo a palavra de Deus, ele vai começar a querer praticar a palavra de Deus contra a sua própria natureza, porque a nossa natureza ela é adâmica. A nossa natureza ela quer as coisas da terra. A nossa natureza ela é egoísta, ela é perversa, ela é má, né? Agora imagina, eu com essa minha natureza decaída, Deus me dá o Espírito Santo para me dar força para que eu possa amar o meu inimigo, amar o meu irmão, saudar o meu irmão, né? Eu orar por ele, eu vou me preocupar mais com ele do que comigo, né? A carga dele vai ser minha e a minha vai ser dele, porque é uma reciprocidade, né? Então, ou seja, a dor dele é a minha dor, a alegria dele é a minha alegria. Então, somente Deus consegue fazer com que eu, um ser imperfeito, consiga fazer algo que é perfeito, porque é algo que pertence a Deus, que é o bem. Somente Deus faz isso, né, pelo seu Espírito, em nós, o mesmo Espírito, né, que une cada um de nós, em pessoas que, como nós estávamos comentando antes do programa, pessoas de diferentes criações, pessoas totalmente diferentes, né, às vezes é um de cada lado, um de cada raça, status, estado, exatamente. Tipo aqui, né, nós temos exemplo aqui, né, o Carvalho é cearense, mas estamos aqui praticando a mutualidade, estamos aqui na prática da mutualidade. Quer dizer, só Deus consegue quebrar essas barreiras, né? As barreiras intelectuais, as barreiras de usos e costumes, né?
Mas é interessante, quebra essas barreiras humanas, mas tem uma barreira que a gente não pode quebrar, que é a barreira do amor. Na verdade, não é uma barreira, né? É o degrau. A gente só consegue provar que é filho de Deus se a gente praticar o amor. Porque se eu não amar, como é que eu posso dizer que eu sou um filho de Deus? Se Deus é amor. Exatamente, é o que está escrito em João, né? Aham. Então, quando não se existe, né, um exercício dessa dedicação por alguém, né? O que é mais fácil, irmão Carvalho? O que o mundo prega, né? Que tem que aceitar, né? Aceitar, o fulano é assim, assim. Mas eu vejo que o amor divino, né? Que o amor de Deus, nós já falamos sobre amar uns aos outros, né? Eu acho que foi o primeiro tema, a primeira programação que a gente fez sobre mutualidade. O que o amor de Deus ele nos leva a fazer, né? Não é aceitar a pessoa, passar, né, a mãozinha ali na cabeça dela, dizer, não, tá tudo certo, tudo bem, tu é assim mesmo. Mas ajudar a pessoa, né? Ajudar a pessoa a melhorar, a ser melhor, a se desfazer daquele aspecto de imperfeição da sua vida. Com ensinamento, não com agressão, não com acusação, mas mostrando o caminho, mostrando onde é que ela tem que acertar, onde é que ela tem que deixar de errar. E isso isso é algo totalmente incomum no mundo, né? O que é comum no mundo? É justamente a pessoa, né? Vem aqui, tá certo, tá tudo bem. Daí, né, a pessoa vê as costas, a pessoa falando fez isso, fez aquilo, né? Ou seja, na frente da pessoa não fala do erro da pessoa, não fala a verdade, mas fala pro outro. É algo que vai totalmente ao oposto da tendência humana, porque a tendência humana é justamente pensar somente em si, pensar no seu benefício próprio, naquilo que é melhor para si. Mas Deus, o exemplo de Jesus, nos mostra que é totalmente o oposto que nós devemos fazer. E aqui em 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 8, está escrito: E finalmente, sede todos um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericórdios e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso sois chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, é exatamente isso. O comum é tomar o mal por mal, é fazer aquilo que fazem para ti e tu devolver. Mas não, nós precisamos ser diferentes porque nós fomos chamados para ser diferentes. Isso não faria sentido, né? Nossa igreja, né? Lá no original significa chamados para fora. Para fora do mundo. Não faria sentido, né, essa origem da palavra, né, sermos chamados de igreja, se nós não saíssemos para fora dessa realidade triste do mundo, né, que é ser egoísta, que é pensar em si, que é deixar a pessoa, como se diz, né, se ralar, né, não tô nem aí. E o que é interessante é que a palavra de Deus fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Agora é interessante, Deus amou o mundo todo, né? Ele deu seu Filho para morrer por todos. Ele só quer uma coisa, que você aceite o sacrifício, né? Então ele não faz acepção de pessoa. Agora o ser humano ele faz acepção, né? Faz diferença. É interessante que, por exemplo, Deus ele manda o sol para todos, a chuva para todos, o vento para todos. Ele não faz acepção, não, vai chover só na fazenda dos meus filhos. Não, ele chove na fazenda de todos, né? Você vê, Deus ele dá o exemplo, a própria natureza. Ela dá exemplo para isso, né? Olha só, por exemplo, o passarinho, né? Não tem inteligência, mas falta alimento para ele? Não falta. Quer dizer, e Deus, o que acontece? Ele cuida da natureza dessa maneira tão fascinante. Imagina quando você se tornar filho de Deus, né? Você vai ter coisas muito melhores, tanto aqui como na vida posterior, né? Porque aqui é só uma passagem, nós somos peregrinos. Mas nós estamos almejando morar no céu. Essa é a nossa esperança, né? A esperança que um dia iremos morar no céu com o Criador. Porque por enquanto a gente conhece o Criador aqui na terra, ele está lá no céu. Mas depois a gente vai morar com ele. Imagina que coisa maravilhosa, né? Fala. É interessante, eu estava falando sobre isso, né? Então nós estamos aqui, nós somos chamados filhos de Deus. Aí
nós temos que ter o cuidado também de não sermos assim, egoístas. Quer dizer, eu me torno filho de Deus, eu falo que eu amo tudo, mas eu não vou saudar as pessoas. Não vou saudar os meus irmãos, não vou saudar aquelas pessoas que estão de fora da igreja, né? Só para tentar aqui, para tentar relembrar aí com os irmãos que têm nos acompanhado aí, têm acompanhado este tema, nós já falamos sobre 3 formas, ou 2, de mutualidade, de exercício da mutualidade, né? Nós falamos sobre amai-vos uns aos outros nos programas anteriores, e também de ensinai-vos uns aos outros também, que foi o último programa que nós apresentamos. E hoje nós vamos falar sobre a outra forma, mais uma forma, né? Nós elencamos ali e separamos pelo menos 15 formas de exercício da mutualidade, que a Bíblia nos traz referências que sustentam cada um deles. E hoje nós estamos no terceiro, que é saudai-vos uns aos outros. Então, a partir de agora, nós vamos nos deter nesse aspecto, nesse sentido, sobre saudai-vos uns aos outros. Parece algo tão simples, né, que não precisaria desenvolver um tema sobre isso. Mas nós vamos observar o quão importante é, né, nós entendermos a profundidade disso. Se a Bíblia diz que nós devemos praticar isso, é porque faz um sentido, é porque é algo profundo, né? Tudo que a Bíblia nos apresenta são coisas que têm sentidos profundos, né? Que por trás daquilo existe um sentido divino, algo que Deus ele vai nos apresentando, ele vai nos mostrando quando nós vamos praticando e obedecendo. Amém, irmão Carvalho? E nós vamos falar aqui, né, sobre o saudar, né, a forma positiva, como nós devemos saudar e o que significa saudar, como nós podemos saudar os nossos irmãos, né? E também vamos falar, né, sobre quem nós não devemos saudar, ou por que nós não devemos saudar também, né? Parece meio esquisito, mas você vai entender, se você é leitor da Bíblia, estudioso da Palavra de Deus, da escola bíblica, você vai lembrar também o porquê não devemos saudar também, amém? Ok, vou ler uma porção aqui da Palavra de Deus que se encontra na segunda carta de João, no versículo número 13. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. E nós podemos ver que nas cartas de Paulo, ele sempre saúda, né? Ou ele saúda uma igreja, ou ele saúda determinadas pessoas, né? Por exemplo, nós temos aqui, saudai-vos uns aos outros, é um mandamento do Senhor, né? Ou seja, o verbo está no imperativo, então nós temos que salvar o nosso irmão. A paz do Senhor, Deus lhe abençoe, bom dia, irmão. Como é que você está? Deus lhe abençoe. Aí o que acontece? Mas a nossa natureza, ela é um pouco egoísta. Você pode muito bem ver o irmão e você diz, não, mas não vou com aquele irmão ali, eu não vou saudar. Não, você tem que saudar, né? Você gostando ou não do irmão, primeiro que se você não gostar já está errado. Já tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa... Porque o que acontece? Você tem que tentar ter uma empatia com a pessoa, saber por que ele é daquele jeito. Porque ele é muito falante, porque ele fala gritando, né? Por que ele fala gesticulando, porque eu não gosto do sotaque dele, porque o jeito que ele se veste eu não gosto. E assim por diante, né? E tem aqueles irmãos que gostam de brincar. E você diz, ele brinca comigo, eu não gosto, eu não vou saudar ele. Mas a palavra de Deus fala, saudai-vos uns aos outros. É mandamento, é peremptório, né? Não tem, acordo. Você tem que saudar. Não tem nenhum tipo de ressalva ou observação. Nenhuma. Tá? Saudai-vos uns aos outros. É isso mesmo. Aí o que acontece? Paulo, descrevendo aos cristãos de Roma, diz, cumprimentem-se uns aos outros com um beijo de irmão, né? O ósculo santo. Claro que hoje em dia, por exemplo, porque naquela época era normal as pessoas da mesma família se beijarem no rosto, né? Ou da mesma religião também beijarem no rosto. Mas nós sabemos que a natureza humana, ela tem certas tendências. Então, o que acontece? Nós não vamos chegar e ficar beijando o rosto do irmão ou da irmã para não causar um problema, né?
Porque uns são maduros e outros não muito maduros. Né? Alguém pode entender errado. Mas existem outras maneiras de você falar com a pessoa. Você pode menear a cabeça, você pode acenar, dizer uma paz do Senhor, abanar com a mão, e assim vai. Ou seja, existem N maneiras de você saudar o seu irmão. Por exemplo, eu sou militar, a continência, aquela que a gente faz, é uma saudação, né? Você presta continência, diz bom dia, comandante, bom dia, capitão, bom dia, subtenente, né? Bom dia, cabo. Ou seja, se você tiver com as mãos ocupadas, você meneia a cabeça, né? E fala um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. E o mais interessante, por exemplo, nós militares podemos também prestar continência para a paisana. Entendeu? Porque o cumprimento do militar é a continência. Aí, trazendo para o lado de cá, também nós temos que saudar, além de saudar os nossos irmãos, nós temos que saudar também as pessoas que não são cristãos ainda. Entendeu? É uma demonstração que você é educado. Você dá um bom dia para o seu vizinho, apesar de que ele não seja cristão. Para o seu colega de trabalho que não é cristão, você vai dar um bom dia. Porque se você ficar carrancudo, como é que você vai pregar o amor? Como é que você vai ter uma chance de falar de Deus para aquela pessoa se você não fala com ela? Não custa nada, né? É só mexer os lábios, só falar. Né? É tão fácil, mas é tão difícil. É a soberba humana. A soberba humana, isso mesmo. Então, o que pode atrapalhar esses mandamentos, né, a mutualidade cristã é o quê? É a soberba que ela está sempre nos perseguindo, né? Porque a natureza adâmica, mesmo que a gente aceite a Jesus Cristo, ela está entranhada no nosso DNA, né? Mas, o que acontece? Se a gente deixar o Espírito Santo atuar na nossa vida, der ouvido ao Espírito Santo, que é Deus, aí nós vamos conseguir passar por essa barreira da nossa carne, da nossa natureza adâmica. E vamos falar com todas as pessoas. Moçara, que é estudante da psicologia, tem alguma observação técnica que fala sobre saudação? Mas certamente existe, né, algum tipo de reação química que acontece no cérebro quando a pessoa é saudada, quando a pessoa saúda alguém. Tem essa questão também... Ah, sim, a química. Mas funciona não, muito... mas eu tô me referindo à questão de pronúncia, né? Saúda, né? Saúda. Saúda. Muita gente fala sauda, Sauda, mas nem saúda. existe essa palavra. Só quando vai tirar lá no banco, lá vai saudar. É o saldo. Aí é com L, não com Se realmente não fosse algo importante, nós não faríamos isso toda vez que temos uma oportunidade de fazer qualquer coisa na igreja. Primeiramente, tem que saudar. É interessante que quando nós saudamos alguém, cumprimentamos alguém, nós indiretamente estamos dizendo para aquela pessoa que ela está sendo vista, que eu estou vendo ela, que eu estou valorizando ela. Principalmente se eu falar, boa tarde, fulana, dizer o nome da pessoa, porque isso traz um sentimento de, ela me conhece, ela sabe quem eu sou. Então é muito importante isso. Dá uma satisfação, né? Ainda mais quando se pronuncia, quando se fala, menciona o nome da pessoa, né? Quando a gente vai em alguma congregação visitar, em algum lugar, daí fala o nosso nome lá. E o contrário... Dá aquela dopamina. Exatamente, o contrário também. Se a pessoa passa, não cumprimenta, não fala nada, passa reto pela pessoa, o que ela vai sentir? Sentir desprezado. Exatamente. E hoje em dia nós sabemos que o que está acontecendo muito o quê? É problema de depressão, baixa autoestima, né? E tentativa de suicídio. Porque as pessoas elas estão tão apegadas à tecnologia que elas estão esquecendo do ser humano. Ou seja, o contato agora é WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram. Ou seja, aquele contato humano, né, aquele toque na pessoa que vai fazer com que a pessoa produza ocitocina, não existe mais. As pessoas acham que ficar aqui teclando vai produzir ocitocina. Não vai. Porque o hormônio do toque ele precisa de estímulo. Entendeu? Claro que a gente vai pegar e ficar na igreja se tocando, né? Mas eu tô falando assim, você tocar na pessoa, aquele toque de amor, bota esse amor no ombro, Pai Senhor, meu irmão. A pessoa se sente o quê? Ela se sente querida. Realmente ele notou a minha presença. Se ele notou a minha presença, ele veio ao meu encontro, falou comigo, quer dizer que eu tenho uma certa importância. Exatamente. E nesse mundo tão tecnológico, saudar a pessoa, né? Tocar na mão, aquela paz do Senhor, pegar na mão, paz do Senhor, olhar olho no olho, isso é muito importante. E outra, se você falar com o seu vizinho, será que seu vizinho não está passando por algum problema psicológico que você nem sabe?
Imagina você faça, bom dia, vizinho. Ninguém fala com ele. Né? As pessoas criaram assim uma aura, porque quando a pessoa ela tá com problema, ela fica sisuda. Aí você dá um bom dia, vizinho. Se ele não responde, não desista. Dê bom dia de novo. Mas bom é dia de muito novo. bom, é muito bom bom dia de fazer novo. isso, né? Até aconteceu ao contrário comigo. Quando eu não tinha acesso à tecnologia, né? Na minha adolescência, eu passava reto pelas pessoas, não cumprimentava ninguém. Mas agora, né, com toda a tecnologia que nós temos em nossas mãos, é nessa época agora que eu tenho desfrutado mais disso, assim. É um prazer, né? Olhar para as pessoas, bom dia, mesmo não tendo, né, nenhum tipo de afinidade, de comunhão, de propósito nenhum, né? Mas passar pelo vizinho de manhã cedo ali, né? No caminho pro trabalho. Bom dia, tudo Quanto bem? mais nós estamos inseridos nesse contexto digital e nesse contato tão superficial, mais a gente vai valorizar o contato físico, de realmente olhar para a pessoa, de realmente falar com a pessoa e manter um contato além do digital, que é muito mais real e realmente vai fazer alguma diferença na vida da pessoa. É algo prazeroso, né? Não só de receber, né? Mas tem esse é frio melhor aí, né? dar do que receber, Exatamente, né? parece que o prazer é maior em dar um bom dia, em desejar um bom dia para alguém do que E o mais interessante, não sei se tanto os irmãos aqui e até as pessoas que estão nos assistindo a essa live, não sei se alguém já ouviu falar na invisibilidade humana. Alguém fala assim, como assim, irmão Carvalho, invisibilidade humana? Por exemplo, aquelas pessoas, psicóloga. né, que, por exemplo, você já alguma vez parou para falar com um mendigo? Dar um bom dia pro mendigo, um morador de rua, falar com um morador de rua, falar com um gari, né? Eu acho o gari uma pessoa altamente importante, porque é uma pessoa que vai limpar a rua para mim. Sim, sim. E vai tirar toda aquela, já ia dizer em espanhol, basura, né? Toda aquela sujeira, né? Das ruas. Aquele rapaz que, né? Aquele homem que corre atrás do caminhão e joga o saco de lixo. O lixo que você produz, ele vai jogar dentro daquele caminhão que depois vai ser colocado numa terra sanitária. Você já deu um bom dia pro lixeiro? Às né? vezes a gente tá vivendo tão no automático que a gente não valoriza isso. Por exemplo, entrar no supermercado, o caixa, falar bom dia, falar obrigada por empacotar as minhas compras, entrar no shopping, cumprimentar o segurança. Cordialidade gera cordialidade. Por isso que Exatamente. Deus manda saudai-vos uns aos outros. Porque se todo mundo começar a saudar, como é que vai ficar a igreja? As pessoas vão ficar mais cordiais. Imagina uma igreja de pessoas altamente polidas. Bom dia, irmão. Boa tarde, irmão. Boa noite, irmã. Como é que você tá? Passou bem? Tô orando por ti. Exatamente. Não precisa nem você saber o problema dela. Assim, você olha, vê que a pessoa tá meio... tá mais pra baixo. Dê aquele bom dia e diz, vou orar por ela. Quem sabe ela nem tenha problema, mas você pensou, orou. Entendeu? E é interessante que todas essas pessoas fazem parte do nosso... Elas cooperam para o nosso bem-estar, para o nosso dia ser bom, Sim, né? exatamente. Lá o segurança, o caixa, a atendente, o pessoal que trabalha na limpeza urbana, são pessoas que cooperam, né, para o nosso bem-estar e às vezes a gente passa reto por eles, né? Não que só eles mereçam o nosso bom dia, que só devemos saudar eles, mas, né, é interessante que essas pessoas fazem parte do nosso dia. E muitas vezes a gente, né, Passa reto, passa ignora. reto por eles, ou despreza, né, pelo serviço que estão prestando. E o mais interessante é que você tem que saudar aquela pessoa sem esperar nada. Você saúda. Se ela te respondeu bem, não respondeu bem do mesmo jeito. Passa no outro dia, fala de novo. Até que um dia ele vai querer conversar contigo. Mas te produz, né, um bem-estar, sentimento. sim. Não, sim. mas o lado contrário, quando você não é correspondido pela saudação, Sim, isso. né? Porque às vezes a pessoa Produz tá um tão... incômodo. Porque na verdade aquela pessoa ela não recebe carinho nenhum da sociedade, então ela não tem mais ocitocina. Aí você vai falando, o que acontece? Os receptores do cérebro vão trabalhando. E aí um dia você passa bom dia, toca aquela pessoa. Aí fala bom dia, toca de novo. Quando menos espera, ela vai perguntar alguma coisa. Por que você fala comigo? Eu disse, não, porque não é proibido falar com você. Não, é porque ninguém fala comigo. Sim, mas eu tô falando com você. Você não é ninguém. Entendeu? Você é importante pra mim. Entendeu? Aí quando menos espera, tem uma janela. E aí você vai conversar, por que você tá assim? Ele vai contar a história e você vai contar até um testemunho de alguém que já passou pela situação parecida com ela. E ela vai começar a fazer um desenho na mente dela. Poxa, peraí. Se aquela pessoa que ele tá falando conseguiu, eu consigo também. E uma saudação, ela pode abrir caminhos, né? Principalmente para Vários. nós que somos cristãos, que detemos a palavra de salvação.
Às vezes num bom dia ali pode se abrir uma conversa e se desenvolver até que você chegue, né, no ponto principal, fale de Jesus, fale de salvação. Então são inúmeros benefícios, né, que isso nos traz, nos proporciona. E, irmão Carvalho, o senhor falou num ponto muito importante aí, sobre quando nós saudamos e não somos correspondidos de imediato, assim, né? Às vezes geralmente se pensa de uma forma maligna, né? Essa pessoa tá se achando aí, não me correspondeu, não correspondeu meu bom dia, meu a paz do Senhor. Ele só quer dar a paz do Senhor para os ricos da igreja, os pastores importantes. Então esse aí, não vou saudar ele mais, não vou mais falar com ele. Isso aí é coisa ruim. Geralmente se tem essa percepção maligna, né? Dificilmente se tem a benignidade, se pensa, esse irmão aí deve estar lutando. Mas você Esse irmão talvez não ouviu a minha saudação. Ou não ouviu, ou a pessoa pode ser tímida. Pode ser tímida, são várias explicações. Ou a né? pessoa pode ter algum problema de autismo, não sei. Né? Pode ser várias coisas, aí geralmente a gente leva... Então é por isso que você tem que procurar saber o porquê das coisas. Eu sempre falo assim, você tem que saber o porquê das coisas e também o porquê das pessoas. Às vezes a gente quer saber como é que funciona o celular, e vai lá e pesquisa. Mas você já perguntou assim, como é que funcionam certas pessoas? Como é que funciona a mente de um tímido? Como é que funciona a mente de um hiperativo? De uma pessoa que tem o autismo, e são vários tipos de autismo, né? E aí vai. Você já pensou para parar e investigar sobre isso? Porque as pessoas, apesar de serem seres humanos, cada pessoa é uma pessoa. É como eu falo assim, cada pessoa é um mundo. E você tem que ter uma empatia de saber por que o mundo daquela pessoa é daquele jeito. Eu me lembro quando eu servi 13 anos no CPUR e tinha uma pessoa lá, não vou falar nem qual é a graduação, porque senão pode ser uma falta de ética. Então tinha uma pessoa lá que o pessoal dizia assim, eu não gosto dele, porque ele é assim, ele é assado. E eu fiquei assim, eu vou procurar saber porque ele é do jeito que ele é. E eu fui ver e realmente ele era do jeito que as pessoas falavam. Eu disse, não, mas tem um porquê. Depois eu fui descobrir o porquê. Eram problemas no antigo relacionamento dele que causou todo aquele transtorno na vida dele. Aí eu cheguei e falei para meus amigos, olha, vocês sabiam que aconteceu isso? Isso? Ninguém sabia. Ou seja, o pessoal só queria dar aquele carimbaço. Pá, ele é isso. Pá, ele é isso. Então o corpo dele já estava coberto de carimbo de várias pessoas. E eu cheguei lá, ajudei as pessoas a limpar o corpo dele, tirar aqueles carimbos. Aí o que acontece? Quando ele começou veio outra pessoa na vida dele, mudou totalmente. Ou seja, eu procurei saber. E eu vou dizer uma coisa, ele não era cristão. Mas o que acontece? Uma vez eu peguei e disse assim, eu não quero mais falar contigo. Mas claro, foi um experimento social. Ele chorou. E assim, Carvalho, mas o que vai ser de mim? Tu é o único amigo que eu tenho aqui. Quer dizer, aquilo pra mim foi tudo. Olha, ele me deu assim um presente assim do ano todo. Você é o único amigo que eu tenho aqui. Aí eu falei assim, não, então procura mudar um pouco, senão eu vou... Claro, eu queria forçar ele, que ele tinha que mudar um pouco. Aí o que acontece? Ele mudou. Hoje em dia precisa ver o homem assim, outra criatura. É interessante a gente sempre buscar saber o porquê das pessoas serem do jeito que elas são, porque geralmente sempre tem uma história por trás, um motivo para ela ser assim. Não é uma pessoa que não quer falar com as outras, que quer viver isolada, que não gosta de conversar. Não, normalmente foi uma criação assim, foi um comportamento que foi reforçado a vida inteira. Então, como que do dia para noite a pessoa vai ser super receptiva, super extrovertida? É um processo, precisa de paciência. E muitas vezes é mais fácil rotular aquela pessoa. Ela não quer falar comigo, não vou falar também. Mas se insistir, realmente dar um crédito para aquela pessoa, de buscar conhecer ela, porque todo mundo tem defeitos e tem qualidades. Buscar as qualidades daquela pessoa e conhecer ela realmente vai ser uma grande amizade que pode surgir. E existe aquele ditado, né, que não tem nada a ver com... É até um ditado bem grotesco, assim, mas faz sentido com um link com o que você falou, né? Dois bicudos não se bicam, ou seja, esse é o ditado do mundo, esse é o retrato do mundo, né? Quando se existe uma indisposição entre duas pessoas, né? O mundo prega que, vocês não podem dar certo, vocês têm que ir cada um para um lado. Mas o evangelho ele nos diz ao contrário, né? Que alguém tem que,
negar a sua natureza, né? Alguém tem que abrir mão, alguém Sim. tem que se humilhar, alguém tem que Se para seguir a Cristo, a gente tem que negar a si negar mesmo, a si mesmo. carregar sua cruz todo dia e segui-lo. Ir após ele, ou seja, ele vai na frente, nós vamos seguindo. E o interessante é que os cristãos, eles não devem negligenciar a presença uns dos outros. Imagina, se eu não notar o meu irmão, não saudar o meu irmão, eu estou sendo negligente. Se eu sou negligente, eu sou pecador. Se eu sou pecador, eu já tenho um problema, né? O que acontece muitas vezes assim também, irmão, cara, já aconteceu comigo assim. Geralmente, né, nós de vez em quando temos a oportunidade de estar em outras congregações visitando, por convite ou às vezes voluntariamente. E geralmente os irmãos nos conhecem, nos cumprimentam. Mas aconteceu esses dias um experimento, eu creio que foi Deus que fez comigo, para tentar me mostrar alguma coisa talvez que tinha no meu coração que eu não sabia, né? Mas aquele dia eu pude detectar e entender o que tinha no meu coração. Que eu fui numa congregação visitar e simplesmente não fizeram menção do meu nome, não do meu nome, mas não disseram que tinha. Eu estava ali como visitante, como se eu não estivesse ali, né? Entendi. Mas eu levei isso para um lado positivo, né? E eu pensei, eu fiz daquele limão uma limonada, né? Eu pensei, bom, se eu fiquei incomodado com isso, é porque tem alguma coisa errada em mim, né? Tudo bem lá, né? Não me saudaram, tudo bem, mas eu vejo que alguma coisa tem errado em mim também, né? Para que faça questão que eu seja saudado lá, né? Então tem esse lado também, né? Nós não podemos pensar de nós além do que convém. Sim, sim. Mas nós devemos praticar isso, né? Porque a palavra diz que nós devemos praticar. E se eles não me saudaram, não quer dizer que quando eles forem na minha congregação ou passarem por mim, né? O que o mundo naturalmente eu faria, né? Uma pessoa que não foi saudada, ela faz. Ela não vai saudar, na oportunidade de saudar a pessoa, né? Tipo, esse irmão que estava na direção do culto lá não me saudou. Ele vai na minha congregação, eu vou fazer o mesmo com ele, vou ignorar ele, vou fazer de conta que ele não tá ali. Não, tem que fazer o contrário, né? Porque até nisso a palavra é bem enfática, que nós não devemos corresponder, pagar o mal com o mal, fazer de acordo com aquilo que fizeram com a gente. Então, esse é o segredo, né? Essa é a diferença do evangelho, né? Isso mesmo. É totalmente... Tudo que é oposto ao mundo é o evangelho. E tudo que é convergente ao mundo, né, certamente não vem da parte de Deus, não é bíblico. E o interessante é que a saudação que está aqui na Bíblia, né? Paulo usava muito saudação, não era um aspecto cultural, e sim uma determinação divina, né? Determinação divina. Ou seja, Deus está determinando que a gente deve realmente saudar. Porque o que acontece? Às vezes na igreja a gente não sauda ninguém, mas aí no trabalho dá um bom dia pro patrão, dá um bom dia pro gerente, dá um bom dia pro supervisor, dá um bom dia para aquele amigo que você gosta dele. Bom dia, meu amigo. Mas aí na igreja tá lá aquela pessoa que faz parte do corpo de Cristo e você não fala com ela. Imagina, é tipo uma mão que tá brigando com a outra. Uma mão que tá com mal da outra. Imagina, eu preciso usar uma parafusadeira, né? Uma furadeira. Eu vou precisar das duas mãos para dar uma firmeza. Não, só uma, a outra se rebela. Aí eu vou furar o buraco, fica o buraco todo feio, né? Eu vou vou martelar um prego, eu preciso das duas mãos. Aí o outro, não, essa mão não vai ajudar. Como é que eu vou pregar o prego? Entendeu? Claro, é uma comparação meio esdrúxula, mas é o que a gente pode imaginar do irmão brigando com o outro, porque cada um de nós somos alguma coisa dentro do corpo de Cristo. Ah, mas eu acho que eu sou uma unha. E você acha que uma unha não tem uma servidão? Claro, né? Ora, o apêndice, achava que o apêndice não servia para nada. Acharam que realmente o apêndice tem realmente uma função no corpo humano, né? A pele tem uma função, o olho tem uma função, o cílio, a sobrancelha. Tira a sobrancelha da pessoa, a luz que vem de cima vai prejudicar o olho dele, né? Por isso que uma luz que vem de baixo para cima me prejudica, porque eu não tenho sobrancelha aqui, tenho aqui, entendeu? Então tudo foi feito da maneira correta. E o corpo de Cristo é a mesma coisa, mas nós, por causa da nossa soberba, queremos bagunçar o corpo de Cristo. Sendo que tá tudo aqui, o manual, tá a Bíblia, ó.
Saudai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, carregar a carga de uns dos outros, fica feliz com quem está feliz, triste com quem está triste, orai uns pelos outros, e etc, etc. Aí tá aqui, ó, Deus fala várias vezes, você estuda, compreende, depois esquece. E é algo muito real isso, porque em qualquer empresa, os funcionários entre si, quem chega diz bom dia, boa tarde. Como é que eles são chamados de cooperadores? Exatamente. Na igreja, muitas vezes, isso não São acontece. tipo rivais, um quer pregar melhor que o outro, um quer orar melhor que o outro, um quer saber mais que o outro. Não, e a Bíblia diz ainda, né? Se a vossa justiça não exceder em muito, né? A daqueles que não fazem parte da fé, não somos dignos. E a palavra de Deus fala também, né? Que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Sim, sim. Aí daí é pra pegar e rachar a gente no meio. Imagina, o filho da treva tá sendo mais prudente que eu. É porque na empresa é preciso passar uma imagem profissional, uma ética, é uma coisa obrigatória. Mas na igreja parece que não tem aquela obrigação de passar uma imagem de cristão. Mas do alguém servo pode de falar, Deus. sabe por quê? Ah, mas eu não ganho salário, não visa lucro. Qual não? Qual é o salário? O salário é o que as bênçãos que a gente recebe aqui. É algo E as muito futuras. E qual é o lucro? Existe lucro maior do que a vida eterna? Se tiver, eu desconheço. Então, realmente, tem o salário, né? O salário da morte, o salário do pecado é a morte. Mas se eu tenho Jesus, eu tenho o quê? Eu tenho a vida. Entendeu? Só que as pessoas elas não conseguem fazer um paralelo. O mundo natural e o mundo espiritual, eles são muito parecidos. Você pode ver, o exército tem as hierarquias. Dentro da igreja tem hierarquia. No exército tem que ter a hierarquia e disciplina. Na igreja também tem hierarquia e disciplina, né? Tem os subordinados, tem os superiores, né? Qual é o superior maior? Soberano. É Deus. Ele é o soberano. É o tipo capitão mor, é o capitão maior. É Deus, né? E Deus pode fazer muito mais do que um chefe, um supervisor. Claro. Um líder, né? E às vezes se tem muitíssimo mais mais. interesse em agradar um líder, um supervisor, um chefe do que a Deus, né? Mas o eu ser tô, humano é complicado. mas eu tô agradando a Deus. Sim, mas você não fala com seu irmão? Pois é. E a saudação é uma forma de honra, né? Sim. E a palavra de Deus diz, honrai a todos. Sim. Não é... A saudação ela pode ser pessoal e individual, né? Nós vemos Paulo, né, que ele saúda algumas pessoas. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Tem em Romanos 16. Só achar aqui. Aqui tem várias saudações. Romanos 16. Recomendo, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Áquila, aquele, saudação individual. Saudai também a igreja que está em sua casa, ou seja, a saudação que já foi para várias pessoas. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, saudai a Andrônico e a Júnia, e etc. Saudai a Ampliato, saudai a Urbano, saudai a Apele, para você ver. A saudação ela pode ser pessoal, ela pode ser pessoal e individual. 16 versículos, né? Imagina, só saudação. Agora o querido irmão ali vai dizer que não precisa saudar. Não vou saudar o irmão fulano de tal porque ele, sei lá, ele fala bonito. Será que esse pessoal aqui não tinha defeito, irmão Gabriel? Claro que tinha. Pois Se não tivesse defeito, não seria humano. Era todo, né, com aquela carinha de anjo. Claro que tem defeito. Claro que tem defeito. Agora é melhor eu olhar o defeito ou a qualidade? A qualidade é a melhor coisa. Mas o que é que dá meme? Como o pessoal fala muito aí. É o defeito. Os tropeços. O irmão é narigudo, o irmão tem olho grande. E isso é chocarrice. Chocarrice é pecado. Eu fazer piadinha de mau gosto é pecado. Imagina. Então o que acontece? Se eu vou ver o defeito, vai virar uma chocarrice, é pecado, então é melhor ver o que é a qualidade. Né? Aquela defeito. Irmã, ela entende bastante a palavra de Deus. Aquele outro irmão, ele lê muito a Bíblia, aquele ora bastante, Até etc. porque se nós só vermos os defeitos das outras pessoas, elas vão fazer o mesmo com nós. Só vão enxergar os defeitos. Então, quando a gente começa a observar as qualidades das pessoas e tentar cultivar a harmonia, a comunhão com todos,
vai ser algo muito É só você lindo. lembrar o quê? Davi era o quê? Era um homem segundo o... Coração de Deus. Mas ele não pecava? Tinha falhas, tinha. Várias falhas. Mas era tido como um homem segundo o coração de o Deus. próprio E Deus, né? Jesus Cristo foi chamado o quê? Jesus, filho de... Davi. Tem misericórdia de mim. Filho de Davi. O próprio Deus destacou o melhor de Davi, né? E nós muitas vezes, né, até pregamos, né? Ah, Davi fez isso, fez aquilo, fez... Mas e aí, o que Deus diz a respeito dele? Um homem que foi achado segundo meu coração, que cumpriu toda a minha vontade. Coisa, né? Eu não E tinha ele parado quis pra pensar construir o templo, Deus não deixou. Ele ficou brabo? Não. O filho dele foi lá e construiu. Mas a ideia partiu dele. Quer dizer, era o sonho dele construir. Deus disse, não, tu não vai construir. Aí o filho dele construiu. Né? É. Não, Deus é... Completo. Se a gente pleno. começar a olhar assim a personalidade de Deus e tentar copiar, a gente vai ser muito legal, até pro mundo. Ah, misericórdia, nós estamos muito longe. E agora, João Carvalho, gostaria de continuar falando sobre esse aspecto de exercitar a saudação, né? Mas agora vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre quem nós não devemos saudar, quem nós não devemos nem fazer questão de saudar, né? Tem gente até que vê essa parte da Bíblia, né? Tem uma percepção de que Deus é mau, né? Tem gente que quer ser mais bondoso que Deus. Deus, na sua palavra, diz a essas pessoas específicas, em específico, não saudai. Né? A segunda carta de João, no versículo 10 e 11, diz o seguinte: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas obras más. Está aqui na Bíblia. Segunda carta de João. Ou seja, aquelas pessoas que trazem um ensinamento totalmente deturpado da palavra de Deus, a palavra de Deus, você não deve nem receber em casa, nem saudar. Se eu saudar, eu tenho parte nas obras dele. Imagina. A minha palavra de Deus, ela faz referência, acho que em Hebreus, não me recordo, que é um pouco mais específica sobre essas pessoas que não fazem parte da doutrina, que não seguem a doutrina. Se alguém for ter até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhes digam que a paz esteja com você. A saudação cristã não deve ser estendida a nenhuma pessoa que, dizendo irmão, ensine doutrinas contrárias ao evangelho. João, o apóstolo do amor, deve ter sentido vontade de saudar a todo mundo, mas é ele mesmo quem nos adverte a respeito dos enganadores. Então, se chegar um falso irmão trazendo um evangelho, né? A palavra de Deus fala assim: se descer um anjo do céu trazendo um evangelho, que não seja o que eu vos preguei. E Paulo ainda falou assim: até mesmo eu considere anátema. Ou seja, maldito. Aí João já complementou: você não receba nem em casa e nem saúde ele. Tá, mas e a pessoa que não é cristã? Essa você pode saudar. Agora, esse tipo de gente aqui, a palavra de Deus diz que não saúde. Se você saudar ele, você vai fazer parte das obras dele. Agora imagina, eu fazer parte das obras dessa pessoa. Tá aqui, ó. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Isso é um mandamento. Agora vai o bonitão lá, né, que quer ser o super crente, o super amoroso, e vai saudar, vai em casa e abraça Primeiro, se a pessoa está pregando um evangelho que não é aquele que já foi pregado, está distorcendo, se Paulo diz que considere o anátema, maldito, o que resta para ele? Nada. E a pessoa ainda corre o risco de ser influenciada por isso. Sim. E condizer com aquilo. Sim, porque às vezes a pessoa tem uma boa lábia. Exatamente. Eu conheci pessoas que estavam no caminho correto e se desviaram da verdade. Foram atrás de fábulas. Até uma... Eu não vou nem falar porque vai ser falta até de ética eu vou falar. Mas eu conheci uma pessoa que ela chegou para mim e disse que havia aceitado Jesus outra vez. E eu falei assim, mas
Eu sei que você aceitou Jesus faz muito tempo. Não, é porque o Jesus que eu aceitei é diferente. É outro O nome dele é outro. Ele. Não é Jesus, é Yoshua. Aí começou com aquilo ali, aí eu, meu Deus do céu, eu desanimei. Aí o que foi que eu fiz? Eu não discuti. Aí o que foi que eu fiz? Eu me afastei. Ou seja, aquele evangelho que ela aprendeu, alguém lá no passado ela recebeu, e foi isso que aconteceu, ela recebeu a pessoa em casa, começou a conversar, a pessoa convenceu que ela estava errada e ela foi no erro junto. Por isso que João fala, não receba nem em casa. Você começa a dar para não correr o risco. Não correr o risco. Esse pessoal que saúda, que recebe em casa, que faz questão de estar reunido com pessoas assim, que não leva a doutrina, né, em outras palavras, uma pessoa apóstata, está andando na beira do precipício, né? E a qualquer momento fala que é impossível que a pessoa retorne, né? Que a pessoa se salve. Sim, isso, eu estava tentando lembrar dessa passagem. Lá em Hebreus. É impossível renová-la ao arrepimento. Imagina. Né? Se Deus está dizendo que é impossível, lá vai o Elias lá, né? O queridão, amoroso, vai lá tentar, vai saudar e vai tentar trazer de volta, vai tentar converter uma pessoa que Deus está dizendo que é impossível. É impossível não porque Deus não queira, mas é impossível porque a pessoa mesmo está cauterizada, com a sua mente cauterizada, está envolvida no engano e ela acredita piamente que aquilo ali que ela está fazendo é o certo. E sem falar que o que acontece é você começar a discutir genealogias ou fábulas, isso gera o quê? Discussão. E não traz nenhum benefício para o corpo de Cristo. Por isso que a palavra diz então não perca tempo. Não perca tempo. Tem tanta coisa para você fazer. Vá ler a palavra de Deus, vá pregar o evangelho, vai ensinar na escola dominical, vá dar um discipulado, né? Vá estudar com outro irmão, né? Fazer um quiz bíblico, um troço salutar. Aí vai ficar discutindo bobagens. Que não leva a nada, vai levar só discussão. A cor do cavalo amarelo. Às vezes é só pelo sentimento de estar certo, de saber mais. Não, mas tem certas questões que não vale a pena você tentar dizer que sabe. Porque aquela pessoa está cauterizada. Você vai só. É uma parede impermeabilizada, não vai entrar nenhuma água. Tem uma ideia fixa já na mente, não tem como. Totalmente bloqueado, né, para qualquer tipo de palavra que vá contra aquilo que ela tá dizendo que acredita, né? A pessoa tá fechada, não adianta. Sim. A Bíblia diz, né, que a pessoa tá fechada, né? Então, não adianta. Interessante que Mateus 5:47 diz o seguinte: e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. É responsabilidade de um cristão também saudar e expressar o amor também por pessoas que não são cristãs, exceto aquele que a gente já falou, né? Se nós não fizermos isso, nosso padrão será o padrão dos pagãos e Deus nos santificou para não sermos assim. Porque se eu for igual ao pagão, então eu não nasci. Né? Então, antes de qualquer coisa, devemos saudar e cumprimentar nossos irmãos em Cristo, primeiro. Porém, devemos também fazer parte de nosso hábito a saudação dos não cristãos. Não cristãos. Entendeu? Mas é um desafio, assim, pra soberba que existe em nós. Né? Sim. É um desafio muito grande isso. Mas aquele vizinho, ele não gosta de mim porque eu sou cristão. Dê bom dia. Mas eu não responde. É só um bom dia, né? Não precisa dar um presente, dar dinheiro, dar um carro. Vai ser muito mais proveitoso dar um bom dia pra alguém, não ser retribuído, do que passar reto e aquela pessoa ficar remoendo aquilo. E é interessante, eu sei de um testemunho de um rapaz que ele passava numa rua e Deus falava assim, ó, chama ele para ir para a igreja. Aí ele foi lá, né? Vamos na igreja? Aí ele disse, não vou. Ele ia para a igreja. Aí ele passava lá e Deus falava assim, chama ele para ir para a igreja. Vamos na igreja. E o homem, eu já disse que não vou. E ele foi para a igreja. Na outra vez que ele passou assim, vamos na igreja, ele disse, olha, se um dia tu me chamar de novo, vou dar um soco na tua cara. Aí ele foi passando lá e começou a esperar de Deus e falou assim, chama ele para ir para a igreja. Ele pegou assim, vamos na igreja, o homem levantou e deu. Derrubou aquele bem... Ele era um rapaz muito franzino, né? Magrinho. Aí ele pegou no chão e Deus falou assim, chama ele para a igreja. Vamos na igreja ali. Rapaz, eu vou na igreja. Eu não aguento mais você me chamando para ir para a igreja. O homem foi para a igreja, aceitou Jesus, ficou bem mansinho. Entendeu? Isso era convidando para ir para a igreja. Agora imagina você dando bom dia, boa tarde, boa noite. Será que não vai abrir uma janela espiritual para você pregar? Eu conheci um pastor, ele já é falecido.
que ele ficava na frente da cadeira, ele botava uma cadeira e ficava lá. E dizia assim, irmão Neto, ele me chamava de irmão Neto, aqui eu já pesquei vários para o evangelho. Aonde? Aqui, sentado na frente da minha casa. Tá, mas como é que funciona? A pessoa passa, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. No outro dia eu faço, bom dia, amigo. Eu já falei a primeira vez, já chamava de amigo. Quando menos esperam, a pessoa parava para conversar comigo. Aí, meu amigo, evangelho. A pessoa ia embora, evangelho. Quando menos espera, a pessoa vinha fazer perguntas mais profundas. Eu explicava o plano da salvação e a pessoa aceitava Jesus. Olha só, eu lembrei agora, ó, olha que fazia tempo que eu não lembrava desse fato. Este homem ganhou várias pessoas para Jesus, Glória a sentado Deus. na frente da casa dele, dando bom dia, boa tarde, boa noite para os transeuntes. Ele disse, Carvalho, é qualquer um que passa, quer dizer, Carvalho não, ele me chama de Neto, né? Irmão Neto, é qualquer um que passa aqui, já ganhei vários para Jesus, na frente da minha casa. Isso é interessante, que até é uma técnica para as pessoas que são muito tímidas, que têm fobia social, assim, de acordar um dia quando estiver mais disposta e dar bom dia para todo mundo que passar por ela, e assim ela vai tendo o hábito. E se cultivar isso, vai deixar aos pouquinhos de ser uma pessoa tímida. Eu já fiz várias amizades mas- assim, dando bom dia, boa tarde, boa noite. Mas cá entre nós, né? A gente tá na teoria aqui, mas é difícil fazer isso. É difícil. É difícil, mas não é impossível. É porque Não, as pessoas não estão acostumadas. É uma questão. Mas o que acontece? O que acontece? Para haver uma transformação, tem que haver uma quebra de paradigma. Exatamente. Ah, mas eu Romper, acho que não vai dar né? certo. Romper, Quebre o paradigma, faça. Faça, simplesmente dê bom dia, boa tarde, saúde. Um Deus lhe abençoe. Eu tenho mania, toda vez que eu pego o aplicativo, quando eu desço, eu falo assim, Deus lhe abençoe e lhe guarde. Aí a pessoa, muito obrigado, diz, porque o mundo está muito perigoso. Aí lá, realmente, eu preciso da proteção divina. Ali eu já dei uma... inoculei. Às vezes eu, quando não falo de forma espontânea, sem querer, eu falo. Esses dias eu tava atendendo um cliente, daí Deus abençoe, Deus. Ai, parei, Deus abençoe, peraí. Ah, foi, Deus abençoe mesmo. Se torna algo tão grandioso, porque com esse mundo cada vez mais tecnológico, as pessoas não se olham, elas ficam olhando pro celular, andam na rua com o celular. Então, se quebrar esse padrão de, bom dia, eu tô te vendo, vamos conversar, é algo muito, assim, um nível muito elevado. Não, e outra, para ter uma conversa, você Deus tem é que, sagrado. você tem que ver o fragmento psicológico que a pessoa larga. Largou o fragmento psicológico, você pega. É aqui que vai começar. A pessoa tá com um livro, você, que legal esse livro. É interessante, a pessoa, não, comprei agora. O que será? Aí a pessoa já vira aqui, aí vai dizer, não, aqui tá falando sobre, é interessante. Eu já li um livro parecido com esse. E aí já começa. E quem sabe o livro que você já leu seja um livro cristão. Coisa simples. Eu tenho uma que fazem mania quando a toda pessoa vem diferença. falar, por exemplo, assim, dessa parte de psicologia comigo, eu digo assim, interessante. Isso é uma parafrase de uma coisa da Bíblia. A pessoa fala assim, é porque você é um agendamento. Daí vem a palavra agenda 2030, não sei o quê. Interessante, agendamento. A palavra de Deus fala que é encuca. Encuca na cabeça do teu filho. Fala com ele sobre o reino de Deus. No caminho, sentado à mesa, deitado, né? Em pé, sentado, encuca. Aí a psicologia chama de agendar. Entendeu? E você pode Só neologismo tirado da Bíblia. Sim, mas é o que acontece. Muita coisa que tem que as ciências usam, tá na Bíblia. Com certeza. Tá na Bíblia. E há pessoas que dizem que não podem andar juntas, que são opostas, mas na verdade, em muitos aspectos elas se complementam. E é algo muito lindo, assim, ver que tudo isso teve um ponto inicial na Bíblia, mas que com outro nome, com outra nomenclatura, com outra explicação, mas é algo que surgiu na própria palavra de Deus. Tem Ruth e Noemi, eram de nações distintas. E ela falava, teu Deus é o meu Deus. Teu povo é meu povo. Se formou ali um Tá. vínculo, né? Um vínculo. Exatamente. Convergiram, harmonizaram. Sim, entendeu? Então Deus ele consegue quebrar essas barreiras. A gente fica por aqui, né? Então começar a filosofar aí. Vamos longe. 1 minuto. Irmã Samara, passa aqui rapidamente. No lugar do... Pode ser no meu lugar aqui. Está orando aqui para encerrar. Corre, Deus abençoe. corre. Vamos estar orando então, irmãos.
Senhor nosso Deus, Senhor amado Deus, Pai, te Deus, agradecemos, Deus, Senhor, cada por um de essa nós, programação, gente que possamos possa colocar em saudar mais e mais prática, as Senhor, pessoas, né? Nossos aquilo que irmãos hoje em nós Cristo. aprendemos. Que aquelas pessoas Muito que nós obrigada, estamos Senhor Jesus Cristo, nos porque nós dê vemos que uma os teus sabedoria para que a gente ensinamentos possa quebrar esse são algo paradigma e que é começar a bom para saudar. nós e para aqueles que estão à nossa a nossa volta. natureza humana, Usa-nos, ela Senhor, é- como instrumento que possamos ela ser quem o Senhor é. soberba, Possamos colocar em egoísta. Nos prática, ensina Pai, a Quebra essa amar de barreira entre verdade. nós, palavra Jesus, através do teu nos Espírito manda Santo. Ensina, Senhor, a Senhor vivermos Deus. conforme a tua vontade, teu Sim, querer. Assim Em nós nome te de pedimos Jesus. e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema é Deus na frente. Deus na frente, Deus